Então, nessa ação penal 506, 31, 30, 17, continuidade do depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, passo a palavra ao Ministério Público para suas indagações. Eu já tenha respondido aqui uma questão inicial. Eu agora aproveito para cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar os presentes. Eu pedi só para a doutora falar um pouquinho mais alto. Pois não. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os presentes, inicio as perguntas do Ministério Público. Com relação... Doutora, se puder falar um pouco mais alto, eu agradeço. Ele não aumenta o som, doutora. Bota o microfone mais perto da boca. Falar um pouco mais alto mesmo. Com relação ao apartamento 121, vizinho ao que o senhor mora, em São Bernardo, o contrato de locação foi elaborado pelo advogado Roberto Teixeira? Deve ter sido, porque o Roberto Teixeira é o companheiro que orienta as coisas que eu quero fazer. Ele é meu advogado. Quem solicitou a ele que minutasse esse contrato de aluguel? Foi o senhor? Não porque eu não estava, e se fosse eu teria assinado. O Roberto Teixeira deve ter recebido o comunicado do general, que era o chefe da minha segurança, da questão do apartamento. E o Roberto Teixeira deve ter procurado a dona Marisa e conversado com a dona Marisa sobre a perspectiva de vender. Ao dizer que não ia comprar, sabe, apareceu o Glauco. Não sei quem foi que falou pro Glauco lá, mas o Glauco é um homem de negócio, sabe? E ele foi lá e comprou um apartamento e nos alugou, o que eu agradeço muito. E qual é a forma atual de pagamento dos aluguéis? Eu agora estou pagando, depois que a Marisa morreu, eu estou pagando diretamente. Mediante depósito em Depósito. Conta? Acabei de falar, tem uma carta que ele mandou, eu acho que em fevereiro, pedindo para que fosse depositado o dinheiro no Banco do Brasil. E qual o valor atual do aluguel? 4 mil e pouco. Consta da quebra de sigilo bancário que o senhor ex-presidente fazia declaração conjunta de imposto de renda com a sua esposa, Marisa Letícia, nas declarações de imposto de renda dos anos calendário dos anos de 2011 a 2014. Está no evento 1, anexo 258 até o anexo 264 dos autos. Consta que teria havido pagamento de aluguel pelo apartamento 121 nos valores, então, de 42 mil em 2011, 46.241,60 em 2012, 46.820 em 2013 e 49.820 em 2014. Nos 4 anos, então, o total é de mais de 184 mil. O senhor prestou declarações à Receita Federal informando haver pago esses aluguéis? Acabei de falar, doutora, que foi declarado no meu imposto de renda e o Glauco declarou que foi declarado no imposto de renda dele. Essa declaração, não tendo sido pagos os aluguéis, essa declaração, então, não é verdadeira? Essa premissa de Vossa Excelência não foi colocada pelo depoente. Os aluguéis foram pagos? A premissa de Vossa Excelência, o depoente esclareceu há pouco que quem cuidava da questão dos aluguéis era a dona Marisa, que fez a locação do imóvel. Foi dito, foi esclarecido a Vossa Excelência já tem a resposta. Não era o senhor que apresentava eu vou apenas repetir pausadamente aqui. Eu não tratava dos meus assuntos caseiros. Inclusive, quem fazia o acerto, juntava a papelada para a declaração de imposto de renda, era a minha querida esposa. O senhor tinha um contador para apresentar esse imposto de renda? Tem um contador. Como que é o nome do contador? João Leite? Consta dos autos, né, um bilhete do escritório de Roberto Teixeira com informações sobre um somatório de aluguéis. O senhor tem conhecimento desse documento que está nos autos? Não. Ele orientava com relação a como declarar seu imposto de renda? Orientava. O senhor Roberto Teixeira? Primeiro, quem fazia a minha declaração de imposto de renda até 2000 e pouco era lá em São Bernardo. Depois eu passei para fazer no escritório em São Paulo, que fazia dos meus filhos também. Eu não compreendi. Então, o escritório do senhor Roberto Teixeira o auxiliava na preparação do seu imposto? É que esse escritório de contabilidade trabalha para o escritório do Roberto Teixeira. Certo. Nas respostas escritas que o senhor ex-presidente prestou durante as investigações, está no anexo 273 do evento 1. O senhor ex-presidente disse que o pagamento do aluguel do apartamento 121 era realizado com emissão de recibos. O senhor disse isso expressamente. Era o que eu tinha conhecimento.
Mas o senhor disse isso sem ter os recibos à vista? Vamos, veja, se havia declaração no imposto de renda do Glauco, que havia declaração do imposto de renda na minha contribuição, tinha que ter um recibo de pagamento para declarar. Tá? O senhor afirmou existir esses recibos quando prestou declarações escritas na fase de investigação. Deve ter o recibo, sim. O senhor informou isso sem estar com os recibos à sua vista? Deve ter o recibo não fica comigo. Mas isso pode ser pego, enviado, se é para o Moro ou para a senhora. O senhor não achou relevante juntar esses recibos? Não, porque eu sempre tive... Se Vossa Excelência quiser questionar a defesa em relação ao papel da defesa, eu estou aqui para esclarecer. Agora, me parece um pouco inapropriado o Ministério Público pretender questionar aquilo que está a cargo da defesa. A pergunta fica mantida, a pergunta é relevante, sim. Então, a defesa técnica orienta que o depoente não responda, porque as questões da defesa técnica, quem responde é a defesa técnica. Quiser refazer a pergunta ou ir para a próxima? O senhor não achou relevante juntar esses recibos nos autos? Mais uma vez, a defesa técnica orienta que não responda, porque isso já foi esclarecido. É preciso, então, que o depoente diga se não vai responder, não é isso? Isso já foi esclarecido. O senhor não vai responder? Não, então eu não vou responder, doutora, porque eu já falei 3 vezes, a senhora repete a mesma pergunta. O senhor Glaucus da Costa Marques, ouvido nestes autos, relatou aqui em juízo que Roberto Teixeira o procurou em 2015, quando ele estava inclusive hospitalizado, para dizer que o aluguel do apartamento 121 passaria a ser pago. Quem orientou o Roberto Teixeira a procurar Glaucus e dizer isso? Foi o senhor? Mas o Roberto Teixeira não procurou o Glauco, pelo que o senhor Roberto Teixeira também estava internado. Na mesma época que o senhor Glaucus estava para um tratamento de tireoide? Assim. Então, ninguém, deixa eu lhe falar uma coisa, doutora. Ninguém, eu até ontem no depoimento do Glauco, até a semana passada no depoimento do Glauco, eu tenho clareza, certeza, que o aluguel estava sendo pago do dia 1º de fevereiro ao último dia 1º agora. Tá? Para mim foi surpresa, porque o Glauco nunca reclamou para mim de que não estava sendo pago até 2015. O senhor... Porque a senhora há de convir. O senhor José Carlos Bonlai também não o fez? Não. Quando os proprietários do apartamento 121 notificaram a Presidência da República em 2010 que pretendiam vender o apartamento, o senhor, ex-presidente, adotou alguma providência? O senhor falou com o Roberto Teixeira sobre esse apartamento? Não, o Roberto Teixeira comunicou que o apartamento, que ele estava querendo vender o apartamento, e depois comunicou que o Glauco tinha comprado e queria alugar o apartamento. E foi feito contato com a dona Marisa. Isso. O senhor Antônio Palocci relatou em juízo, aqui na estação penal, que o senhor ex-presidente lhe disse em 2010 que havia gostado de usar o apartamento 121 e estava pensando em comprá-lo. O senhor ex-presidente tinha esse interesse? Disse isso a Palocci? Palocci disse o quê? Que o senhor lhe disse em 2010 que havia gostado de usar o apartamento 121 durante o período em que a presidência da República mantinha o contrato de aluguel com os proprietários e estava pensando em comprá-lo. O que menos a Marisa queria era continuar morando naquele prédio. A Marisa ficou lá por insistência minha de não querer sair de São Bernardo do Campo, que é a minha origem, porque eu estou próximo do sindicato que me fez fazer política e crescer na política, por isso que ela ficou lá. Mas jamais a Marisa iria admitir comprar o apartamento. Na verdade, ela queria mudar de lá. O senhor ex-presidente tem como explicar a coincidência de Glaucus da Costa Marques ter intermediado a compra do imóvel da rua Doutora Berbeck Brandão e também ter comprado o apartamento 121? Eu não tenho, querida. Coincidência não é comigo. O senhor pode explicar a sua relação com Glaucus, aliás, a relação de Glaucus da Costa Marques com seu filho Luiz Cláudio? Não. Eles não têm nenhum relacionamento? Ter relação, mas eu não sei explicar. Eles têm alguma relação de amizade ou comercial? Hoje acho que não. Já tiveram? O Glauco disse aqui no depoimento que tentou abrir o escritório e que não deu certo e que faliu.
Ele disse aqui no depoimento. Mas acho que a pergunta é se o senhor ex-presidente tinha conhecimento à época. Não. Na época eu estava na presidência da República desse país, tendo preocupação com 204 milhões de pessoas. Certo. Glaucus da Costa Marques era proprietário da empresa Billmaker 600 e na sua residência, na residência do senhor ex-presidente, lá em São Bernardo, foi arrecadado um contrato de opção de compra de cotas dessa empresa Billmaker 600, datada de 16 de dezembro de 2009, em favor de seu filho Luiz Cláudio. Isso está no evento 1, anexo 280. Não sei se o senhor quer ver esse documento. Tem a menor noção, querida. O senhor pode explicar por que seu filho Luiz Cláudio tinha esse contrato com Glaucus? Eu não tenho como explicar. Se eles tinham escritório junto, se eles tinham montado o escritório em São Paulo, pode ter explicação. O que eu sei, pela declaração do Glauco, é que a empresa faliu por falta de serviço. Aliás, no meu tempo de governo, a coisa mais comum nesse país era a pessoa montar empresa. Todo mundo pegou mania de virar empresário. Sobretudo quando nós legalizamos e formalizamos o microempreendedorismo no país. Né? Acho que foi o maior período de criação de empresa. Todo mundo queria montar uma empresinha. O senhor tinha conhecimento que sócios dos seus filhos eram também sócios de Glaucus da Costa Marques, que utilizavam o mesmo endereço comercial dele? Não. A MSC era um sócio, só poderia utilizar. Agora, algumas indagações com relação ao imóvel da rua Aberbeck, Brandão, e inicialmente... É para isso que eu vim aqui. É objeto da acusação também a questão da aquisição do apartamento vizinho. Por isso as perguntas que foram formuladas anteriormente ao senhor. Se a suposição de vocês, ilação de vocês, sabe por quê? O que menos preocupa vocês agora é prova. Certo, senhor ex-presidente, talvez o senhor esteja um pouco rancoroso, mas assim, é a oportunidade que o senhor tem de responder essas questões. Mas eu não estou rancoroso, eu não estou rancoroso. Então é natural que sejam feitas preocupado, doutor Moro, eu fico preocupado quando as pessoas inventaram uma história e tentam a cada momento transformar aquela inverdade em verdade. Certo, mas veja, senhor ex-presidente, é a oportunidade que o senhor tem de responder essas questões. Eu tenho muita experiência. Certo? Perfeito. Sabe, eu tenho muita experiência. Então, quando você senta numa mesa, qualquer que seja a mesa, com mais gente para fazer negociação, ou você senta com a disposição de trabalhar seriamente, fazer a apuração corretamente, ou você senta com a disposição de que não vai dar certo, ou senta com a disposição de que vai dar certo. No caso do Ministério Público, eu já disse mais de uma vez para o senhor. Sim, eles contaram uma grande mentira com o PowerPoint. Perfeito. Não o Ministério Público, mas o Ministério Público da Lava Jato. E eu quero ver como é que eles vão sair dessa. Não, já entendi esse seu ponto, senhor presidente, mas eu peço que o senhor responda. Eu vou responder as perguntas. Se o senhor não quiser responder, o senhor não responda. Pois não, eu então prossigo. O senhor ex-presidente pode explicar como surgiu a ideia de criar o Instituto Lula? Quando foi isso? Não, eu tinha o Instituto Cidadania, criado em 1992. Mas em que momento do seu mandato presidencial? Foi de lá que eu saí candidato a presidente da República. Foi de lá que eu perdi 2 eleições. Tá? Quando eu deixei a presidência da República, nós fomos discutir se ia criar uma fundação ou ia criar um instituto. Optou-se pela criação do instituto. Eu optei voltar ao Instituto Cidadania para que, estando lá, a gente pudesse discutir o que fazer. Como construir o tal de Memorial da Democracia, sabe? E ficamos pensando nisso e fomos procurar terreno, fomos procurar os móveis que eu já falei, sabe? E aí o Paulo Camoto pediu para visitar esse terreno. Mas a ideia de criar o Instituto, sabe, ela aconteceu depois que eu deixei a presidência da República. Porque se eu quisesse pensar antes, eu teria feito como outros presidentes, ter feito dinheiro enquanto estava na presidência. O senhor disse que conversou sobre o Instituto apenas com o senhor, sobre a questão da compra desse prédio, com Paulo Camoto, Desse né? prédio. Desse prédio. E com relação ao senhor Emílio Odebrecht, o senhor conversou a respeito do prédio, da ideia e da ideia do Instituto? Nunca.
Nunca. Eu vou repetir alto e bom som. Eu não discutia instituto enquanto eu fui presidente da República, nem com a minha mulher, nem com meus filhos, nem com meus ministros. Eu não queria discutir o meu futuro enquanto eu estivesse preocupado com o povo brasileiro dirigindo esse país. Pois não. Consta dos autos, juntado no evento 928, anexo 8, uma pauta de reunião do senhor Emílio Odebrecht, o senhor ex-presidente, da qual consta, realizada no dia 30/12/2010, da qual consta, dentre diversos outros temas elencados, o primeiro deles era a passagem do histórico da parceria, isso no penúltimo dia do seu mandato. Disponibilizar apoio junto ao Congresso era um dos outros itens da pauta. E, ao final, referido nessa pauta, com ele, ou seja, falar com ele, Estádio Corinthians, Obra Sítio, 15/1, primeira palestra Angola e Instituto. Pela ordem, excelência, pela ordem. Primeiro, isso... Examinar o documento? Não, na verdade, primeiro que esse documento é apócrifo. Segundo, que esse documento é objeto de um incidente de falsidade que não foi solucionado. Então, tendo em vista que existe um incidente de falsidade não solucionado pelo juízo. Então, me parece que esse documento... Essa pauta de reunião? Este documento foi juntado no dia 30 deste mês pelo senhor Marcelo Odebrecht. Não, foi juntado pelo Ministério Público. Sim, que o senhor Marcelo Odebrecht forneceu ao Ministério Público... apresentado por Emílio Odebrecht no bojo do seu acordo de colaboração. O senhor gostaria de ter a palavra... Questão aqui, não é momento de discutir a autenticidade desse documento. É uma pergunta se conhece, não conhece, e se isso não aconteceu. É aí que ele vai responder. A questão de definir se o documento é falso, se é verdadeiro, se é unilateral, é outro momento, doutor. Não é o seu que existe um incidente de falsidade, primeiro. Isso é Segundo, doutor. Eu observo que isso, na verdade, não é uma agenda, é um documento apócrifo. Perfeito. Mas, assim, o Ministério Público está indagando ao acusado sobre ele. Simplesmente ele vai responder sim ou não, branco ou preto. Não pode pedir a pergunta em relação a isso. Não estou impedindo a pergunta, é que a pergunta afirma que seria um documento. Que seria uma agenda. Então, o que eu estou observando, em primeiro lugar, é que isto é um papel apócrifo. Segundo lugar, a defesa técnica arguiu um incidente de falsidade em relação a este documento e em relação a outros, que não foi sequer processado pelo juiz até o momento. Não, está sendo processado. Não, vai ser decidido no momento próprio. Não, é que Vossa Excelência não processou na forma da lei. É diferente, agora é o momento do interrogatório. Certo. Então, nós estamos ouvindo o seu cliente e as perguntas são feitas, só que a defesa tem a oportunidade de responder. A defesa não só tem o direito, como tem o dever de fazer as suas colocaões, e eu tenho esse direito, as colocações, apenas que Vossa Excelência leve em consideração esses aspectos. Senhor ex-presidente, no dia 30/12/2010, no penúltimo dia do seu mandato, o senhor teve reunião com Emílio Odebrecht e com a presidente Dilma? Primeiro, fazer uma resposta dessa coisa. Primeiro, essa agenda é mentirosa, ela não existiu. Se alguém escreveu isso, esqueceu, sabe, de colocar um pingo de verdade aí. Eu conversei com o Emílio Odebrecht no dia 30 de dezembro, era o penúltimo dia. Eu tinha ido à Bahia inaugurar o 1 milhão de contratos do Minha Casa Minha Vida, e o Emílio Odebrecht me pediu o seguinte: presidente, eu estou em Brasília, eu estou passando o comando da empresa para o Marcelo Odebrecht, e eu estava querendo ver se a presidenta Dilma nos recebia. Eu falei, que a Dilma é possível receber? Recebeu. Eu acho que não durou 10 minutos essa conversa. Não durou 10 minutos essa conversa. Até porque a Dilma estava em fase de preparação de escolha de ministério, em fase de preparação da toma de posse, que era dia 1º de janeiro, e, portanto, a Dilma não tinha tempo de fazer agenda, sabe, só se o Papa pedisse. Esse Papa, né, pedisse, ele possivelmente faria. Mas a Dilma não tinha mais agenda. A Dilma acho que atendeu num gesto de cortesia. O senhor referiu esta reunião ao senhor Palocci no dia seguinte? Não. Aí é outra coisa, sabe, senhor Palocci. Eu vi atentamente o Palocci contar essa história. Eu vi.
E a disfarçatez do companheiro Palocci foi de tal magnitude que ele inventou uma história, como o Emílio foi lá, foi discutir um fundo que tinha sido criado e foi discutir a manutenção desse fundo, a manutenção da relação dele com a Dilma. Eu não sei se vocês sabem que a Dilma foi a mulher que cuidou do PAC, que foi o maior programa de investimento em infraestrutura da história recente desse país. Qual que é a relação? E, portanto, a Dilma prestava conta à imprensa a cada 3 meses. E qualquer empresário que tinha obra de infraestrutura nesse país conversava com a ministra Dilma Rousseff. Porque ela foi denominada por mim, em junho de 2007, na favela da Rocinha, a mãe do PAC. E eu exigia que ela tivesse entrevista coletiva a cada 3 meses. Certo, senhor presidente, mas aí está saindo do objeto. Não estou saindo do objeto, não. Isso faz parte do objeto. Não, mas não sei não faz parte. Doutor Moro, faz parte do objeto coletiva. Saber a relação da Dilma com as pessoas. Não, mas então, diga mais diretamente a relação da Dilma com o senhor Emílio ou com o senhor Odebrecht. Não tem cidade de a Dilma tinha relação com as empresas, porque a Dilma era a ministra que cuidava do PAC. Certo. É importante saber disso, porque eu sei qual é a malícia da pergunta. E eu sei a resposta do Palocci aqui. Eu vou dizer uma coisa, doutora. A pergunta é objetiva. O senhor acabei de dizer, ao senhor Palocci, o Emílio teve no Palácio de Etrita numa conversa que não deve ter durado 10 minutos. Certo, não tratou de instituto, não tratou, de sítio, não tratou. Jamais, eu vou dizer para a senhora aqui, jamais. O Emílio Odebrecht, que é um empresário que eu tenho um profundo respeito, tratou comigo de qualquer dinheiro para o PT. Jamais. Eu não era tesoureiro do PT, eu não era da direção nacional do PT, o PT tinha tesoureiro e a campanha tinha tesoureiro. Portanto, não havia porquê ir conversar comigo. Eu nunca admiti, nem ao Emílio, nem a nenhum empresário deste país que discutisse comigo um centavo. Nunca. Por isso que eu digo sempre, eu desafio vocês do Ministério Público, da Operação Lava Jato, desafio a Polícia Federal a encontrar nesse país alguém que discutiu comigo R$1. O senhor Emílio Odebrecht, em depoimento prestado aqui ao juízo, informou que o senhor credenciou Antônio Palocci para ser a pessoa com quem a empresa faria contato via Marcelo Odebrecht no momento e no momento anterior a Marcelo Odebrecht, a Pedro Novis. Que o senhor credenciou Antônio Palocci para ser a interlocução entre a empresa e o senhor o senhor ex-presidente. Eu não sei qual foi a pergunta que levou Emílio Odebrecht a dizer isso, mas deixa eu dizer uma coisa. O Palocci não era da direção do PT. O Palocci não era tesoureiro de campanha. Portanto, o Palocci não cuidava de dinheiro. Ora, se alguém se apresentava para algum empresário utilizando o meu nome, é outros 500. É uma outra ação que vocês vão ter que mover contra quem se aproveitou do meu nome. Mas nunca foi dada autorização ao Palocci, a quem quer que seja, para negociar recurso com qualquer empresário nesse país. Se alguém quisesse conversar com finanças, fosse procurar o tesoureiro da campanha. O tesoureiro que tem endereço fixo, que prestou conta da campanha, que entregou na Justiça Eleitoral, ou se quiser conversar com doação ao PT, sabe, procurar o tesoureiro do PT. O senhor realizava reuniões frequentes com o senhor Emílio Odebrecht? Muitas reuniões com o Emílio e com todos os empresários. Eu vou repetir. Qual era a frequência anual das reuniões com o senhor Emílio Odebrecht? Eu criei o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Um conselho que participava os mais importantes empresários brasileiros, participava índios, participava pastores, Marcelo Odebrecht participava padres, participava o movimento negro, participava sindicalista. Eram por volta de 100 pessoas das mais importantes do país. Eu quero crer que o Marcelo Odebrecht participava. Eu quero crer. E o senhor José Carlos Bonlai também? Acho que participava. Por designação do senhor? O senhor não, eu não nomeava as pessoas. As pessoas eram indicadas pelos ministros, sabe? Normalmente discutindo com o ministro da área que cuidava disso, que era o ministro da organização política.
E esse ministro trazia para mim a lista de nomes, se eu referendava, se eu tinha veto, e eu validava os nomes, e essas pessoas passavam a participar do Fórum Social Mundial, que prestaram um grande e relevante serviço à República Federativa do Brasil. Essas questões não são relevantes do Conselho. Como houve a menção, há nos autos a comprovação dessa designação, inclusive de Marcelo Odebrecht, por isso fiz a pergunta. Voltando à questão do imóvel da rua Aberbeck, o excelentíssimo magistrado indagou o senhor sobre um e-mail trocado entre Marcelo Branislav, assessor de Palocci. Marcelo dizia que ia atualizar Antônio Palocci sobre o novo prédio. Marcelo e Antônio Palocci relataram em juízo que esse novo prédio era o da rua Aberbeck. O juízo perguntou ao senhor a propósito dessa troca de mensagens, e o senhor disse que não deu ordens para ninguém tratar do Instituto antes de sair da presidência, né? Mas por que Antônio Palocci, nessa mensagem eletrônica, estava em contato com Roberto Teixeira? O senhor sabe dizer? A senhora poderia ter perguntado para o Palocci. A mensagem de chefe referente ao prédio institucional RT adiou para esta quinta-feira. A senhora poderia ter perguntado para o Palocci, que veio aqui. Ou pode perguntar para o Roberto, que vai prestar depoimento tal dia. Eu não sou obrigado a saber dos e-mails do Palocci para o Emílio Odebrecht, para o Marcelo Odebrecht, para quem quer que seja. Eu não sou obrigado a saber. Mas o senhor sabia que Roberto Teixeira estava lidando com este imóvel da rua Aberbeck? A senhora está dizendo, eu disse aqui para o doutor Moro, que o Roberto Teixeira deve ter sido contratado para legalizar para o senhor Glauco o terreno, que estava totalmente legal, segundo declaração do seu Glauco. É isso. É que foram arrecadados na sua residência em São Bernardo e-mails trocados em fevereiro e março de 2010 entre Roberto Teixeira, a empresa de Roberto Teixeira de nome Mito Participações, de familiares de Roberto Teixeira, e a corretora de imóveis Edna, falando sobre esse imóvel da rua Aberbeck. Estava na sua residência em São Bernardo, essa troca de e-mails. A senhora sabe? É o documento constante do anexo 267 não, o anexo 223 e 272 do evento 1. Doutora, deixa eu lhe falar uma coisa, doutora. Se o senhor desconhecia a existência, a participação de Roberto Teixeira com relação a esse imóvel, só deixa eu terminar a pergunta, como doutor. Esses e-mails, como o senhor explica que esses e-mails tenham sido arrecadados na sua residência? Veja, eu não uso e-mail, porque não uso computador, por segurança. Tá? Tinha um presidente da República que dizia assim: se você quiser fazer as coisas e não quiser ser bisbilhotado por ninguém, não fale por telefone, não converse em restaurante. Caminhe com a pessoa e vá falando na estrada. Então, veja, eu não tenho e-mail, Marisa não tem e-mail. Ora, se um e-mail estava lá em casa, pode ter sido alguém que levou para dizer o seguinte: olha, é uma cópia do documento. Eu não sei quem levou. Eu não sei quem levou. A senhora tem que esperar a resposta. A senhora interrompe a resposta. Eu não quero polemizar. Eu não quero polemizar. A senhora está fazendo a pergunta, a senhora tem que aguardar a resposta. Doutora, ele está desenvolvendo o raciocínio. Então a senhora pode aguardar o termo da resposta. Eu não quero parecer delicado com a senhora. Eu vou interromper um minutinho aqui. Então, responda. Eu não quero parecer delicado com a senhora, mas se eu tenho muita suspeita de cópia. Tenho muita suspeita de cópia. Se a senhora tivesse me dito que estava no meu e-mail, no meu computador, eu dava um valor. Mas uma cópia de um documento na minha casa, quem é que achou isso? A Polícia Federal? É que eles estavam cuidadosamente guardados. A Polícia Federal, como é que a senhora sabe que estava cuidadosamente guardado? Pasta. Sabe? Houve a descrição no Então, deixa eu lhe falar uma coisa, querida. Eu hoje, passado todos esses meses, eu tenho muita suspeita do comportamento da Polícia Federal nessas ocupações. Muita. Quero deixar claro que eu tenho muita suspeita da Polícia Federal nessas ocupações. Tá? Só para a senhora saber. Por isso eu não posso dar crédito à cópia de um e-mail. E o senhor também disse que desconhecia o envolvimento de José Carlos Bonlai na compra desse imóvel, e o contrato, a minuta de contrato de opção de compra estava também na sua residência. Também arrecadado na sua residência.
Mas isso já respondeu daí, doutora. Já perguntei. Pois não. Ainda em 2010, foram veiculadas notícias de que o Instituto Lula já estava sendo projetado. É uma matéria jornalística que está juntada na inicial da denúncia, de 8/11/2010, portanto, durante o mandato do senhor. A matéria diz o seguinte, eu vou interromper pelo tamanho do áudio, já retomamos.